Olá, sejam bem-vindos. Comece a escrever 10 técnicas para estruturar o seu journal. Você já sentiu a sua mente uma bagunça, cheia de pensamentos soltos, sem saber por onde começar? Você precisa conhecer o journaling, essa técnica de escrita que ajuda a gente a organizar os nossos pensamentos. Escrever não é só desabafar, é organizar a mente. Nós temos o diário, o journaling, a escrita expressiva, a escrita terapêutica. Qual a diferença? Eu vou falar um pouquinho aqui de cada um, mas a ideia do vídeo não é entrar nesses conceitos, até porque eles se confundem muito e tudo bem, não tem problema nenhum. No final das contas, se trata de escrita. O diário, ele é mais organizado, ele tem um aspecto visual mais chamativo. Fazemos questão de escrever no diário com uma letra bonita. Talvez tenhamos ali a intenção de mostrar ele para outras pessoas, né? Talvez alguém um dia possa ver, mas de toda forma o diário ele é mais descritivo. Colocamos muitos elementos visuais no diário. O journaling, quando nós temos o journal, a prática do journaling, ela é mais estruturada. Às vezes temos um objetivo mais definido. O que queremos fazer, né, da nossa vida, como vai ser como serão os nossos planos para uma determinada viagem, fazemos listas, temos perguntas, né, colocamos perguntas que provocam a nossa reflexão. Tem uma estrutura maior, uma organização proposital, enquanto o diário é algo assim, tanto quanto aleatório. O journal também pode tratar de diversos assuntos, mas ele é um pouco mais estruturado. A escrita expressiva é aquela na qual a gente fala livremente sobre nossas emoções e tudo aquilo que vem à nossa cabeça, de forma espontânea. Na escrita terapêutica, já existe uma maior intenção de falar sobre determinados assuntos, eventos que ocorreram conosco. Também é uma escrita mais estruturada. Bom, diário, journaling e todas essas formas de escrever, né? São essas algumas das diferenças. Existem outras formas de escrever, que é a escrita criativa, e outras formas de escrita, mas a gente vai focar mais nessas terminologias aí. Enfim, no final das contas, estamos falando sobre escrever. Escrever no caderno, digamos assim. Então, como é que usar a escrita pode mudar a nossa forma de pensar e a nossa forma de sentir? Quando a gente começa a ter acesso justamente a esses pensamentos e essas emoções. Quando nós escrevemos, essas emoções, elas começam a florescer, elas começam a vir à tona. Quando a gente tem as emoções mais ali, são descritas e identificadas, é mais fácil tentar também compreender o que pode estar causando aquela emoção. O que pensamentos eu tenho em relação a determinada situação. Bom, 10 técnicas, né, que eu vou falar aqui para você começar o seu journal. Eu vou falar aqui do journal, mas pode ser o seu diário, o seu caderno de escrita. O seu caderno de escrita. E essas 10 dicas têm a intenção de fazer você se sentir motivado e determinado a começar a escrever. Porque às vezes a gente não sabe por onde, nós temos uma intenção muito vaga que queremos fazer algo, mas a gente não coloca em prática. Então aqui as estratégias são para que você comece a escrever. Primeiramente, estabeleça um dia e horário. Um dia e horário. Quem fala disso é o James Clear no seu livro Hábitos Anatômicos. Quando a gente tem um dia e horário, deixa determinado esse dia e horário, é muito mais provável que a gente realize aquela ação. Se eu falo assim, eu preciso ir na academia, preciso fazer musculação todos os dias, mas eu nunca vou,
Eu falo o que eu quero fazer todos os dias, eu não vou em dia algum, não vou nunca. Por quê? Eu não determino que eu vou amanhã, quinta-feira, às 9 horas da manhã, fazer ginástica ou musculação por pelo menos 30 minutos. Então, quando você deixa claro o seu objetivo, mesmo verbalizando, né, oralmente, quando você fala isso já é mais provável que você execute essa ação. Então, determine um dia, um horário para realizar determinada ação, no caso, escrever. Por exemplo, amanhã, sexta-feira, às 7 horas, vou escrever 2 páginas. Então, você deixou determinado, deixou claro o seu objetivo. E é mais provável que você o realize. Outra forma de começar, e a segunda estratégia que eu vou falar aqui para vocês é: comece com perguntas, ou seja, questione-se. O que mais me incomodou hoje? Como posso melhorar o meu dia amanhã? Então, essas perguntas podem ser aleatórias. Você pode, inclusive, encontrar perguntas no Google, no ChatGPT. Essas perguntas podem simplesmente surgir, você ter ideias de fazer determinadas perguntas. Você pode pesquisar sobre escrita expressiva ou escrita terapêutica e você vai ver várias e várias listas sobre perguntas pelas quais você pode iniciar a sua escrita. Por exemplo, quando eu pergunto para mim o que está me fazendo eu sentir essa angústia, porque o meu coração está tão assim, como se estivesse apertado. Como essa discussão hoje afetou o meu dia? Ou o que eu posso fazer para que o meu final de semana seja mais divertido? Então, você pode começar com perguntas. Eu tenho listas e listas de perguntas, só não estou com as listas aqui na minha frente, mas eu tenho várias e várias perguntas e você pode colecionar perguntas. E essas perguntas você inicia, coloca no início, no cabeçalho, e você começa a responder essas perguntas livremente. Uma forma de você começar. A terceira estratégia, use afirmações positivas, afirmações, aliás, resolutas. Afirmações resolutas seriam afirmações que você vai escrever ali uma frase positiva, né? E vai desafiar seus próprios bloqueios. Às vezes são coisas que a gente não ousa nem parar para pensar. Muitas das vezes a gente se sente inseguro e a gente anda com essa insegurança de forma que nosso corpo se transforma, né? A gente comunica muito do que a gente sente no corpo. Então, frases que são afirmativas, que são resolutas no sentido de que hoje eu decido agir dessa determinada forma. Hoje eu acredito em mim. Ou frases como: eu sou linda, eu sou bonita, tenho minha própria beleza especial. E claro que às vezes a frase ela pode ser um gatilho para algum tipo de mal-estar, porque ela pode estar entrando em choque com alguma crença pessoal limitante sua. Isso vai ser extraordinário porque é uma forma de você dialogar com os seus próprios pensamentos, mas é uma forma também de você iniciar no journal. Então comece com frases resolutas, diga, afirme aquilo que você às vezes não tem coragem de falar para você mesma. Eu sou corajosa, eu sou autoconfiante, sou magnética. E aí você vai vendo que surge tanto de frases ou pensamentos que vêm contestar essa determinação, quanto de outras que vão ali tentar. Não, peraí, eu tenho que ser uma pessoa autoconfiante. Eu preciso ser assim na vida porque isso vai me trazer muito mais, vai abrir portas
e as pessoas vão me respeitar mais. Então, assim, eu dei exemplo do que pode ali surgir na sua escrita, mas é algo totalmente livre. Então, é uma forma de você iniciar a sua escrita. Bom, segue-se a isso frases inspiradoras, é a quarta estratégia. Frases inspiradoras de grandes pensadores, mas podem ser frases ditas, às vezes, pela sua mãe, aquela frase que ela sempre repetia para você que você não aguentava mais, você nunca parou para pensar nela. Minha filha, como é que fala? Quem é apressado, come cru. Uau, que frase! Minha mãe sempre falava isso. Então pode ser uma frase ali inspiradora que você vai dar o seu sentido e perceber qual o sentido dessa frase, afinal de contas. Mas você, claro, pode pegar como inspiração grandes filósofos. Então, uma frase inspiradora que eu gosto muito é do Jean-Paul Sartre, que fala: o importante não é aquilo que fazem de nós, mas o que nós mesmos fazemos do que os outros fizeram de nós. Então, é uma frase minha, assim, que é minha, é uma frase do filósofo que eu gosto muito, que eu carrego para a vida. Isso vai me fazer refletir, vai me fazer pensar, repensar acontecimentos passados, eventos da minha infância e como é que eu reajo a elas. Então, é uma forma de você iniciar a sua escrita. Outra frase famosa foi atribuída a Cora Coralina, mas agora não tenho certeza. A vida é feita de altos e baixos. Aprenda a aproveitar as quedas para se levantar mais forte. Então, é uma frase inspiradora, como tantas outras. Existem muitas e muitas frases famosas que a gente lê, causa um impacto na gente e aquilo ali vai embora para sempre. E a gente não lê mais aquilo e não para refletir sobre isso. A gente só comenta, manda para os amigos no WhatsApp, tá, acabou ali. Então, quando você pega uma frase inspiradora para desenvolver, parar, refletir, de fato você vai aprender com essa sua escrita, com essa frase, o que ela diz, ao que ela te remete, o que ela pode fazer na vida, como é que eu posso mudar a partir dessa reflexão. Uma quinta estratégia é cronometre o tempo. Escolha de 5, 10 ou 20 minutos e escreva, né, sem parar até o tempo acabar. Então você cronometra. Não precisa ser tão ousado para quem nunca escreveu. Há 20 minutos, né? 20 minutos, pronto. Achando que não é nada demais. 20 minutos é bastante tempo. Então começa com 5, porque quando a gente coloca um objetivo muito alto, a gente já desanima. É como uma criança que vê o prato cheio de comida, a criança já não come muito. E ela vê o prato cheio de comida, ela não tem mais noção de nada, ela não sabe o que ela come, o que ela não come, então ela já desanima. É a mesma coisa com a gente, então seja simples no seu objetivo. Cronometre o tempo e quando você achar que está preparado, você pode aumentar esse tempo. É uma forma de você iniciar a sua escrita. Outra forma é faça listas. As listas ajudam aos seus pensamentos ficarem mais concretos. Elas ajudam você a organizar as suas ideias e fazem com que você olhe e visualize claramente o que você precisa fazer, o que é importante, o que não é tão importante, a priorizar aquilo que é mais importante. Então, podem ser várias coisas. Claro que a lista não necessariamente para resolver alguma coisa, mas pode te ajudar a refletir, né? E a partir da lista você pode dar continuidade, fazer pequenas setas ou mencionar a frase 1, frase 2 e dali desenvolver, né, a sua redação, o seu texto. Por exemplo, 3 coisas que aprendi hoje, 2 atitudes que quero mudar, 5 coisas pelas quais sou grato, 3 prioridades para o dia de amanhã. Então, todas essas são ideias de listas, mas existem diferentes e várias formas de você começar a escrever uma lista, aquilo que você achar mais importante. 7ª estratégia, cartas não enviadas. Eu acredito que essa técnica é uma técnica muito usada pelos psicólogos. Eu, inclusive, já usei isso algumas vezes com pacientes que perderam alguma pessoa muito querida, a mãe ou pai,
ou uma pessoa pela qual elas não tiveram oportunidade de expressar tudo aquilo que elas queriam expressar, tanto algo que remetesse alguma mágoa, ou agradecimento, ou uma homenagem. Então, escreva cartas, você não precisa enviá-las. Às vezes a pessoa que é a pessoa que vai receber a carta, ela já não deveria receber a carta, ela já não está nem aqui, ou são pessoas que você não pode enviar a carta por alguma razão. Pode ser uma pessoa que você admira, um ídolo, pode ser o seu chefe tóxico. Você não vai poder falar ali, dar uma carta muito pessoal para ele, mas às vezes você vai colocar na carta tudo aquilo que está preso aqui. Então escreva uma carta, não precisa enviar. E deixa essa carta solta no seu diário. Se um dia você achar necessário, você pode se desfazer da carta, rasgar, colocar fora. Mas você também pode entregar a carta à pessoa se você achar que é conveniente, que não vai te causar nenhum tipo de problema. Ou deixar essa carta no seu caderno de escrita, porque você pode revisitar aquela carta e reavaliar a forma como você se sentia antes e como você se sente agora em relação àquela emoção que você sentia quando você pensava naquela pessoa. A oitava crítica: escreva na terceira pessoa. Por que escrever na terceira pessoa, ao invés de falar eu me sinto assim? É diferente quando eu falo ela se sentia assim, porque ali eu provoco maior distanciamento emocional para conseguir enxergar melhor as minhas emoções. Eu torno o ambiente, o espaço mais seguro para falar livremente do que eu estou sentindo, especialmente de emoções fortes como raiva, mágoa, ressentimento, mas mesmo alegria, excitamento. É um espaço, é uma técnica que faz você se sentir assim mais segura para falar. Agora eu posso falar o que eu quiser, porque não sou eu, é ela. Então é uma técnica que você pode utilizar para iniciar a sua escrita. Outra técnica, a nona técnica, são diálogos escritos. Então, você pode desenvolver um diálogo, aquele diálogo que tem transição mesmo. Então, você pode ter ali uma conversa com alguém que é uma pessoa difícil, ou uma versão sua do passado, ou com às vezes com um líder ou um chefe, uma pessoa com a qual você não sente essa abertura, né, para falar de coisas muito pessoais. Às vezes você quer falar umas verdades e ali no diálogo você pode ter essa conversa imaginária, porque muitas vezes nós fazemos esses diálogos, mas a gente acaba remoendo e remoendo e remoendo. E quando o diálogo ele serve escrito, ele serve para ali começar a você desenvolver, escrever, você consegue tornar ele mais visual, você pode ler, você pode organizar melhor a ordem daquilo e fica mais fácil de você deixar claro ali. Agora está aqui, está escrito, não vai ficar o tempo todo na minha cabeça girando e girando como se fosse um assunto que eu preciso resolver. Então, sim, diálogos escritos. Você pode começar o seu caderno, a sua escrita com diálogos. E, finalmente, a 10ª técnica, defina um mínimo de páginas. Defina um mínimo de páginas. Eu vou escrever 1 página por dia, eu vou escrever 3 páginas por dia, e você aumenta conforme o hábito se fortalece. Você pode ser muito humilde ali, como eu falei, em relação ao tempo. Coloca uma meta de 1 página, e se você se sentir mais confortável, você aumenta esse número para o maior número de páginas que você achar que é possível. Aqui eu falei de várias técnicas, eu acho que não tem como ter desculpa para não começar, né, o seu diário ou o seu journal. Então você pode escolher uma dessas técnicas, você pode combinar essas técnicas e ver o que funciona mais para você e que você se sente mais confortável. Eu recomendaria você testar e tentar cada uma delas, porque todas elas vão trazer uma experiência diferente da outra. Escrever nesse sentido de se expressar, de falar das emoções,
não é sobre perfeição, é sobre conexão consigo mesmo. Então você tem que ter isso bem claro na sua mente. Você tem que escolher uma técnica e começar. Você tem que agir, não tem que ficar parando para pensar. Lembra? Determine um dia, um horário para começar. Então seja objetivo, seja claro nas suas intenções. Bom, se você gostou dessas dicas, se você quer saber mais sobre escrita, sobre journal, diários, escrita expressiva, escrita terapêutica, você comenta aqui, fala o que você achou do vídeo, me diz se você conseguiu começar a escrever depois dessas dicas que eu dei para você. E se você se inscrever no canal, eu vou ficar muito feliz. Eu quero aumentar essa comunidade e levar essas informações para mais pessoas. Um forte abraço, muito obrigada. Beijo!